Salve, salve! Meu nome é Murilo e eu vou falar sobre filosofia com vocês. Nesse áudio eu vou responder uma questão relacionada a Pan, ao deus Pan, a mitologia, a sua relação com a sexualidade e a sua relação com o mal, com o diabo, a interpretação demonizada, cristianizada do mito grego, que não é só grego, também se espalha por outras regiões, conhecido também como Cernunnos, deus cornífero, e outras deuses relacionadas a essa imagem. Então eu peço a vocês que curtam e compartilhem, porque esse tipo de conhecimento mitológico vem através da nossa tradição oral e é um conhecimento de extrema importância para que nós possamos compreender a nós mesmos e compreender o universo em que vivemos. Olha, a minha interpretação quanto a essa relação de Pan e a sexualidade tem a ver com a representação que ele é, pelo menos na minha percepção. Porque Pan, ele representa o todo. Pan é o uno todo, porém é o todo em um seu estado animal, em seu estado natural. Ou seja, Pan é como se fosse a personificação da natureza em um único ser. Por isso que ele é tanto humano quanto animal. Ele é metade animal, metade humano. Inclusive essas características que fazem parte do Baphomet. E o nome Baphomet é um código, uma sigla, como que é o nome? Cifra. É uma cifra que, ao ser traduzida, significa Sofia. O próprio Eliphas Levi, se você pega o livro dele, Alta Magia, se você for ler esse livro, nele ele explica a relação entre o nome Baphomet, as características simbólicas envolvidas, e o nome Sofia, que é sabedoria. Está ligado à sabedoria que vem da inspiração natural, né? Da inspiração do próprio instinto. E eu imagino que seja por isso que Pan tem a relação a isso, porque o Pan, na verdade, o Baphomet é uma representação de Pan, com o acréscimo de alguns símbolos esotéricos de outras culturas, né? Então, por Pan ser a personificação da natureza, então ele é a personificação do instinto, e a vida, a natureza, se manifesta através do sexo, através da relação sexual, que gera então a vida em si. E isso se manifesta não só na relação sexual do coito entre dois corpos, mas sim, toda a relação da natureza entre si se baseia nesse movimento que é semelhante ao movimento do sexo. Por exemplo, no meu Facebook eu postei hoje de manhã a frase: sexo oral pelo fim do capital. Maria vai olhar e vai pensar que eu estou falando literalmente de sexo. Só que sexo oral, nessa interpretação no caso, tem a ver com a oralidade da tradição, com a interação entre dois seres através da palavra. E essa interação é um tipo de sexo, que é uma troca de fluidos, uma troca de energia, uma troca de interação. E isso está ligado a Pan, porque se Pan é o todo, se ele é a natureza como um todo, então ele é preciso que haja conexão entre essas diferentes partes da natureza, que são os diferentes corpos. E imagino que seja por isso que os gregos representaram Pan como meio animal e meio humano, semelhante aos sátiros. Também é a mesma representação do deus cornífero, lá mais para o norte da Europa, perto dos celtas, perto dos vikings. Os vikings já começam a desenvolver a cultura nórdica, né? Mas um pouco antes dos vikings tem os celtas, e os celtas que deram origem à nossa Europa
que deu origem ao nosso país, eles cultuavam um deus cornífero, Cernunnos. Esse deus cornífero é semelhante a Pan, semelhante ao Sátiro, a personificação masculina, no sentido de representar não o corpo estético em si que a natureza feminina apresenta, mas a parte que permeia os corpos, que seria a própria energia vital. Essa energia vital que atravessa os corpos como se fosse uma penetração sexual. Essa energia é reconhecida pelos hindus como Forhat, enquanto a energia feminina é a Kundalini. Essa energia Forhat, ela se manifesta como instinto sexual através de Kundalini. Porque Kundalini é o que gera os corpos físicos, os corpos materiais. E através desses corpos materiais, Kundalini se utiliza em Forhat, que é a energia que atravessa, que transpassa a matéria, dando então vida à matéria. Ao mesmo tempo que ela penetra, ela fecunda e ao mesmo tempo ela gera. Entende? Então essa energia que é Pan, essa energia que está presente em toda parte, presente em todo canto. Ela é onipresente, onipotente e onisciente. Inclusive a própria matéria dos corpos é feita dessa energia, com a diferença de que essa energia está coagulada. Nos corpos ela está coagulada, assim como o sangue. O sangue está coagulado em matéria sólida, porém ele se mantém em seu estado líquido dentro das veias. Assim como a energia espiritual, que é representada por Pan, transpassa, permeia, atravessa e penetra os corpos materiais, fazendo com que eles tenham vida. E isso está totalmente ligado, relacionado à energia sexual, porque essa energia se manifesta como um instinto sexual. Primeira manifestação dela, primeira dimensão de manifestação dela é o tesão, é o instinto sexual, excitação. E essa excitação que vitaliza todos os corpos. Quanto à sua questão de por que ele é demonizado, né? Por que Satanás com chifre e tal, uma figura medonha do mal? Tá ligado? Pan é a palavra que dá origem também a pânico. Pânico, ele é reconhecido também como o deus da colheita, né, pelos gregos. E em certos momentos de pânico, do medo das pessoas pelo desconhecido, elas sentem o medo. Sentimento do medo, que vem de onde? Vem do instinto. O instinto que é o impulso por autopreservação, que faz com que os animais fujam ou lutem. É o mesmo instinto, a mesma energia que permeia toda a natureza. Permeia toda a natureza, inclusive as plantas e as pedras. E esse pânico está ligado ao instinto sexual. Por isso que os animais, quando eles não conseguem se reproduzir ou não conseguem acasalar, geralmente eles acabam entrando em algum tipo de conflito, em algum tipo de guerra com outros animais, ou acaba se afastando do bando, acaba morrendo, acaba passando por algum transtorno, certo? Esse transtorno é o pânico. Pânico ligado ao que? Ao impulso do instinto que está derretendo, queimando, está pressionando, gerando pressão interna. Essa pressão interna é que faz com que o instinto supere o próprio instinto. Porque quando o instinto ele é reprimido, então ele volta contra si próprio. Quando ele volta contra si próprio, é que ele começa a gerar então a dialética da racionalização da mente. E é isso que acaba desenvolvendo então essa separação que o ser humano conseguiu fazer do resto da natureza, que é uma separação não literal, não completa, mas é uma separação neurolinguística. Essa neurolinguagem que serve como muralha, ou uma separação entre o ser humano e a natureza, tem a ver com essa repressão do instinto. Essa repressão do instinto que quando ele tenta se manifestar, ele não encontra meios para se manifestar, então ele retorna para si próprio em uma implosão.
essa implosão é que fez com a queda entre aspas, o desenvolvimento da racionalidade linguística no ser humano. Porque enquanto os animais eles têm a capacidade telepática de comunicação, o ser humano não. Ele tem, porém, essa capacidade de estar adormecida de forma latente, porque no momento presente a gente está desenvolvendo a neurolinguagem. Neurolinguagem que é um produto do córtex cerebral. Esse córtex cerebral, tudo que ele faz além dos animais é racionalizar. Alguns animais já desenvolveram, como a baleia, por exemplo, o golfinho, o rato. Alguns animais, os mamíferos, eles acabaram desenvolvendo também o córtex. Por quê? Porque eles também passaram a reprimir esse instinto, a segurar esse instinto, implodir esse instinto. E isso tem a ver com o quê? Com a própria força da vontade, tentando superar as próprias limitações. Porque sendo o instinto uma força bruta, ela é uma força arquetípica, então ela não tem liberdade, ela simplesmente responde ao reflexo, que é o cérebro reptiliano. Ela responde ao reflexo automaticamente. E é isso que faz com que os seres vivos sobrevivam e evoluam, desenvolvam essa resposta automática que vem da sabedoria intrínseca da natureza. Só que com o tempo essa resposta automática começa a se tornar uma prisão, porque começam a surgir diferentes condições, e essas diferentes condições acabam sendo ignoradas por conta dessa reflexão automática do instinto. Mas quando essa reflexão abre um espaço e ela passa então a raciocinar, ela passa a escolher, ela retém o impulso de luta ou de fuga, segura, resiste a esse impulso, e essa resistência é que vai iluminar. A resistência, assim como a resistência elétrica, ela vai iluminar o subconsciente, possibilitando então que a consciência compreenda diferentes possibilidades que vão além dessa automatização do instinto. E essa automatização do instinto tem a ver com a coagulação dos corpos. Porque conforme os corpos vão se coagulando, ou seja, quando o PAN, que é a energia ativa, ela vai perdendo força pela resistência de si mesma e vai perdendo velocidade, então ela vai densificando e se transformando em matéria. Essa matéria dos corpos ela vai se formando como um circuito, assim como uma placa de computador. Ela vai se formando como um circuito, um sistema de órgãos, de células, e por aí vai. E esse circuito determina o quê? Uma espécie de característica específica que gera signos. Esses signos intrínsecos nos corpos são própria programação genética, que vai responder como uma linguagem de programação. E essa linguagem de programação, quando ela entra em conflito consigo mesmo novamente, é que ela vai então poder superar as próprias programações e refazê-las, reconstruí-las. Vou finalizar por aqui hoje o áudio sobre a questão. Espero que tenham gostado um pouco da minha dissertação, da minha resposta. E se você gostou e tiver vontade, pode fazer uma contribuição para mim nas descrições do vídeo. Você tem então a informação para que você possa fazer essa doação e contribuir então com o meu projeto, para que eu possa auxiliar no desenvolvimento do nosso conhecimento e da nossa sabedoria.